Mais tarde, a criança envenenada é mostrada na televisão, segura e salva. Os caçadores têm um futuro promissor, mas ganham muito dinheiro porque sempre colocam suas vidas em risco. Quando ele descobre que ambos são caçadores, o pai de seu Júnior parece não concordar. Bem, eles ainda não são caçadores oficiais, mas vendo como eles limparam a masmorra, logo se tornarão profissionais. Seu pai pergunta a ele o que fará com Seoa. Pouco depois ele decide que pode cuidar dela por um tempo e depois deseja conversar com Eun em particular. Ele não quer pressioná-los a se casar, ele pergunta a ela se ela não gosta de seu Júnior. Após um momento de reflexão, ela diz sim. O pai de seu Júnior havia ouvido um pouco da situação de Eun. Seus pais morreram e ela não conseguiu entrar em contato com seu Júnior. Ela e seu Júnior se separaram em maus termos, então ela escolheu dar à luz e criar Seoa sozinha. O pai de seu Júnior está disposto a ajudá-la se ela tiver algum problema. Depois de tudo isso, eles se preparam para obter a licença de caçador. Enquanto dorme, seu Júnior tem um pesadelo em que se encontra no mundo antes do seu retorno. Tudo está destruído e Seoa está atacando-o. Ele consegue acordar graças à pequena Seoa. Seu Júnior não foi capaz de lembrar o que tinha sonhado. Ambos começam a ficar sem dinheiro. Uma vez que obtenham a licença de caçador, terão alguma renda, mas será muito curta, considerando que precisarão gastar mais após o exame. Seu Júnior e Seoa estavam se divertindo, e os tira da cama e nesse momento eles recebem uma transferência de dinheiro. Ambos receberam 1 milhão de won. A responsável por isso foi Haeyeon. Era a recompensa deles por participarem da limpeza da masmorra. Já que seu Júnior e Eun ainda não têm licenças de caçador, a guilda de Haeyeon se encarregou de pagar por eles. A quantia de dinheiro que receberam é pequena em comparação com o que os caçadores licenciados ganham. O propósito desse exame é medir o nível de habilidade dos caçadores aspirantes e permitir que se tornem caçadores de pleno direito. Se alguém passa no exame e obtém a licença, não apenas ganha o direito de fazer atividades de caça, como vender materiais, mas também é reconhecido como um caçador oficial. Como ambos iriam para este exame, Haeyeon pede a eles que a informem quando receberem o cronograma. Ela se encarregará de apoiá-los e também se oferece para cuidar de Seoa enquanto isso. A Haeyeon atual é muito diferente da que seu Júnior lembra. Talvez ela esteja fazendo tudo isso porque quer recrutá-los para sua guilda. É uma possibilidade, já que é uma das maiores guildas da Coreia. Com a transferência que receberam, eles não precisam mais se preocupar tanto com despesas. Além disso, ainda tem algum tempo antes do exame, então vão comprar roupas para Seoa. O dia do exame chega e Haeyeon fica encarregada de Seoa, que está vestindo suas roupas novas. A primeira fase deste teste é um teste escrito, e Eun está um pouco preocupada com seu Júnior, porque ele estava em treinamento por muito tempo, então ele não se preparou adequadamente, mas tudo bem, porque seu Júnior já havia falhado no teste muitas vezes antes de retornar. Ele sempre tirava nota máxima no teste escrito, mas devido à sua falta de força, ele sempre falhava na segunda etapa do teste, e quando finalmente obteve sua licença, saiu em um estado lamentável. Seu Júnior decide fazer uma aposta com Eun. O perdedor concede ao vencedor seu desejo, e Eun fica fascinada com a ideia. As preparações para evitar os infortúnios de Seoa já começaram. Se ela tiver que passar por 5 infortúnios no futuro, eles vão abrir caminho para que isso não aconteça e ela possa sorrir e ter uma boa vida. Seguimos para a casa dos espadachins Goryeo. O mestre da guilda, que é o Santo da Espada, é informado de que o exame de licença do qual havia sido informado começará em breve, então ele se dirige para testemunhar o exame. A primeira fase do exame terminou, tanto seu Júnior quanto Eun passaram no teste escrito sem muita dificuldade, e avançamos para a segunda parte. No campo de exame, há um monstro artificial que imita um normal, seu nome é Doom. Eles passarão no teste se conseguirem caçar esse monstro dentro do tempo estabelecido sem sofrer ferimentos graves, enquanto muitos agentes da guilda observarão tudo, então é uma chance de ser recrutado por uma guilda de acordo com suas habilidades de combate. O teste começa, eles falham um após o outro, os agentes da guilda parecem desapontados, pois não há candidatos destacados, e também está o Santo da Espada, é a primeira vez que o veem na sala de observação. No primeiro dia, houve uma divisão, o Santo da Espada foi o caçador que salvou a humanidade da destruição absoluta, ele é o líder da guilda que formou a renomada Casa de Espadas Goryeo, ele é famoso e habilidoso. Todos os outros agentes desistem de observar os candidatos, pois sabem que os talentosos serão recrutados pelo Santo da Espada. A neta do Santo da Espada é, sim, Haeyeon, ela foi quem o convidou, ela também o apresenta a Seoa, pois ele estava encarregado dela na época. Sim, ele é o Papai Noel, não o Santo da Espada. Eun passa no teste em um tempo de 16 segundos, agora seria a vez de seu Júnior, a luta deles começa. Seu Júnior fica lá esperando o momento certo, os agentes pensam que ele congelou de medo, mas o Santo da Espada sabia exatamente o que ele estava tentando fazer. Seu Júnior esquiva do golpe do Doom,
Das inúmeras vezes que fez o teste, ele aprendeu uma fraqueza no Doom antes de retornar. O golem que imita o Doom tem uma grande abertura em sua armadura, bem ali. Os agentes ainda estavam confusos com a atuação de Seu Junho, pois é conhecimento comum que a fraqueza do Doom são as juntas. Seu Junho pula em cima do Doom com o olhar fixo na abertura e momentos depois ele consegue retirar o núcleo do Doom e finalmente o derrota, tudo em um tempo de 14 segundos. Esse cara fica surpreso com as habilidades de Seu Junho, mas vamos conhecê-lo melhor depois. O Santo da Espada reconhece imediatamente que é Seu Junho a pessoa que Heion queria que ele visse. Para celebrar a aprovação deles, Heion os convida para um banquete em um lugar caro. Seu Junho pensou que Heion falaria sobre recrutá-los para sua guilda, mas talvez ele esteja ficando muito desconfiado dela. Mas para cada boa ação, por mais grato que se sinta, Seu Junho sente que há uma motivação oculta, não apenas porque ele já viu todas as facetas de Heion antes de seu retorno, mas também porque ela é neta do Santo da Espada. No entanto, agora ela não parece ter mais intenções. De repente, Heion pede algo a Seu Junho, ela quer saber de onde eles conseguiram as armas que ele e Eun estavam usando. Se Seu Junho os apresentar, Heion permitirá que seu avô conheça Sheol-e, a primeira geração, o primeiro caçador santo da espada e aquele que em breve se tornará um ferreiro renomado mundialmente, algo que deve acontecer, sim, mas deveria acontecer muito mais tarde no futuro. Mais tarde, Seu Junho atende ao pedido de Heion e apresenta a Sheol-e. Seu Junho estava um pouco preocupado com o efeito borboleta, mas Heion é uma pessoa boa. Quando ele ouviu pela primeira vez o pedido dela, estava cheio de preocupação e dúvida, mas até agora, Heion mostrou apenas boa vontade. Ela era diferente da Heion que ele conheceu antes de seu retorno, ela havia enfrentado todo tipo de dificuldades, então ele finalmente decidiu que podia confiar nela. Ainda mais um teste antes do exame, eles já sabem a localização, então Seu Junho está fazendo um pouco de pesquisa antes, procurando informações para que ambos passem no teste sem problemas. Aqui, Eun fica um pouco bêbada, e foi a primeira vez que Seu Junho a viu assim. O exame final é na Montanha Gvanak. O teste é limpar uma masmorra de iniciante com 2 participantes selecionados aleatoriamente. A pontuação do exame final dependerá de como você coopera e contribui com seus colegas, já que a contribuição decide se você recebe ou não uma recompensa, e geralmente receber uma recompensa é o critério para passar no exame. A equipe de Seu Junho é composta por esse cara, Eun-sou, e por outro que vimos antes, Kang Dae-ho. O limite de tempo para limpar a masmorra é de 3 horas, e eles só podem usar um tipo de arma, além disso, só podem usar os consumíveis fornecidos lá. Eles terão 30 minutos de discussão antes do exame começar. Seu Junho reconhece que Men-sou é um mago, ele é um caçador que em vez de usar espadas ou arcos, usa os punhos, e no futuro seria conhecido como o Rei dos Punhos. Em seguida, eles têm que discutir sobre as posições de cada um, e naquele momento, Seu Junho sentiu que teria que ser o líder do grupo. Depois de um tempo, eles entraram na masmorra, e uma nova tarefa foi definida, de limpar o ninho de formigas na Montanha Gvanak. Após a reunião, as posições foram decididas, Men-sou ficará atrás, pois tem um grande alcance de ataque, Seu Junho dá as ordens e eles irão no meio. E Dae-ho ficará na vanguarda. As pessoas costumam ficar assustadas quando entram em uma masmorra pela primeira vez, assim como Men-sou, que faz um drama todo sobre ter que protegê-lo e não saber se serão capazes de fazê-lo. Eles até planejam deixá-lo para trás e concluir a missão sem ele. No final, Men-sou acaba indo, mas tem que deixar todos os seus acessórios com o supervisor, já que sua localização pode ser revelada pelo barulho excessivo. Men-sou já estava cansado de Seu Junho e Seu Junho o ameaça com um chute. Dae-ho fica impressionado, com tanta velocidade e movimentos naturais. Ele até calculou com precisão a distância para não acertar Men-sou. Dae-ho ouviu que havia um participante que passou no exame escrito com pontuação perfeita e no exame prático no menor tempo, então ele começa a acreditar que é Seu Junho. Apesar de terem estado na masmorra por algum tempo, eles ainda não encontraram nenhuma formiga. Até mesmo o musgo brilhante que as formigas comem foi deixado para trás. Às vezes, os supervisores criam situações inesperadas para testar como os participantes lidariam com elas. Mais tarde, eles encontram algo estranho, um buraco enorme. Seu Junho nunca tinha visto algo assim em um ninho de formigas. De repente, Men-sou é puxado para dentro do buraco por algo. Era uma enorme formiga devoradora. Eles tentam puxá-lo para fora, mas a formiga o leva embora. Eles imediatamente entram no buraco, apesar da tentativa do supervisor de impedi-los, pois estavam indo para uma área que não fazia parte do teste.
De repente, um novo teste especial é ativado, uma masmorra oculta. Eles devem limpar a caverna da formiga devoradora. Agora, Daiho e Seu Junho ouvem o aviso de que estão dentro de uma masmorra oculta. Seu Junho ouviu que uma situação inesperada ocorreria durante o exame, mas ele não acha que isso era esperado, já que a reação do supervisor não foi normal. A caverna da masmorra de formigas não tinha uma masmorra oculta antes de seu retorno, então ele acredita que é novamente o efeito borboleta. Eles conseguem ouvir a voz de Mensou e percebem que ele estará bem, já que as formigas têm o hábito de manter sua comida viva. Daiho sugere que esperem pelo supervisor, mas a entrada da masmorra é bloqueada depois que eles entram. Seu Junho está certo de que Daiho está preocupado, mas ele tem uma razão para tentar resolver a situação, mesmo que seja um risco. Seu objetivo é ganhar a recompensa por ser o primeiro a limpar uma masmorra oculta. Depois de derrotar algumas formigas zumbis, eles avançam mais na masmorra, se aproximando da sala do chefe, onde Mensou provavelmente está. Eles encontram Mensou, mas era uma armadilha de formiga devoradora que captura Daiho, embora ele tenha conseguido se proteger com mana para não se machucar. Seu Junho acerta a formiga, que é bem resistente e muito diferente do golem do anterior. Seu Junho identifica a fraqueza da formiga devoradora e ataca as antenas, fazendo com que a formiga solte Daiho. Embora ele tenha causado algum dano, eles precisam tirá-lo do chão antes que ele volte a se esconder. Para isso, eles precisam da ajuda de Daiho, e Seu Junho confia nele. Daiho tem flashback sobre como foi tratado por causa de seu estilo de luta com os punhos. Ele foi informado de que era arriscado e inútil, então ele muitas vezes foi excluído. Ao contrário de Seu Junho, que o encorajava porque estava certo de que ele era útil e seu estilo de luta parecia ótimo. Nesse momento, Daiho confia em Seu Junho e usa sua força para pegar a formiga e levantá-la para fora. A parte inferior do corpo da formiga, que estava escondida no subsolo, não possui exoesqueleto para protegê-la. Essa é a oportunidade que Seu Junho estava esperando para atacar. Ele deve finalizar a formiga de maneira impressionante, pois está na presença de quem se tornaria o futuro rei dos punhos. Seu Junho dá o golpe final na formiga devoradora, sendo o primeiro a limpar a masmorra oculta e completar a tarefa especial. Mais tarde, Seu Junho e Eun finalmente recebem suas licenças de caçador. Após muitas reviravoltas, eles passaram no exame e se tornaram caçadores oficiais. Embora seja um passo para mudar o futuro, Seu Junho não deve esquecer que é apenas o começo. De repente, a luz de mana começa a brilhar, mesmo sem som de sirene indicando uma ruptura. A bolsa de Eun começa a flutuar, como essa pá. É como quando a casa desabou ou quando o touro cretense foi derrotado. O responsável por isso é Seoa, que estava ficando forte a ponto de ficar fora de controle. Felizmente, a situação não se agrava e eles conversam sobre o que aconteceu. Seu Junho pergunta a Eun o que exatamente aconteceu no dia em que a casa desabou. O que aconteceu foi que Seoa perguntou onde estava o pai dela, e então desabou em lágrimas quando Eun disse que ela não podia vê-lo, e a casa desabou. Por isso, eles vieram procurar Seu Junho. Desta vez, ela conseguiu parar sozinha com o objeto flutuante. Mas com base no que ela já viu de sua habilidade até agora, ela possui as mesmas habilidades de um mago e até mais poderosas. O problema é que ela não está usando esse poder conscientemente. Suas habilidades são ativadas de acordo com suas emoções. Isso significa que a mana de Seoa está ficando mais forte, a ponto de sair de controle. Eun está preocupada que, se as coisas continuarem assim, alguém possa se machucar e Seoa esteja em perigo. No entanto, não é como se não houvesse maneira de ajudá-la. Seu Junho sabia que esse dia chegaria, já que o poder de Seoa explodiu antes de seu retorno, mas ele não esperava que fosse tão cedo. Uma das razões pelas quais a mana de Seoa se tornou consciente é porque a mana ao seu redor é escassa. Eles precisam levá-la a um lugar onde há muita mana. Existem 2 lugares cheios de mana, as masmorras ou o campo. Eun está preocupada porque é algo muito perigoso, e Seu Junho também não quer levá-la a esses lugares perigosos, pois, embora ela tenha talento para se tornar a chefe final no futuro, agora ela é apenas uma criança de 5 anos. Portanto, para evitar esse futuro, Seu Junho precisa que Seoa enfrente o perigo. Eun entende a decisão de Seu Junho, pois é algo que ela provavelmente já considerou antes. No entanto, ela não tem certeza se Seoa deveria lutar contra monstros. Portanto, eles derrubarão os monstros e apenas levarão Seoa para lá. As masmorras e os campos são propriedade da associação ou das guildas, então eles não sabem se vão deixá-la entrar, já que ela é uma menina. Mas felizmente eles conhecem alguém que pode ajudá-los, então eles vão para a casa da espada Goryo, onde Rei On os recebe. Seu Junho vai pedir a ajuda dela,
mas antes disso eles têm que subir muitos degraus. Uma vez dentro, eles estão exaustos depois de subir tantos degraus. Eun não sabia que Heion era neta do Santo da Espada. Heion os atende e pergunta qual é o favor que eles precisam. Eles dizem a ela que precisam emprestar o campo da montanha de espadas Goryo. As fendas caem em 3 categorias principais. Fendas únicas, que geram monstros e depois desaparecem. Fendas prejudiciais, que tomam prédios e criam masmorras. E, finalmente, fendas permanentes, o oposto das 2 anteriores, geram monstros em intervalos regulares. Os campos são áreas onde muitas das fendas permanentes têm aparecido, então Seu Junho pede a Heion que ele e Eun possam usar o campo. Heion aceita e vai procurar um momento em que os aprendizes não vão usá-lo. Seu Junho não esperava que ela aceitasse tão rapidamente. Isso aconteceu porque eles apresentaram a Sheol-Ea, então é uma forma de retribuir o favor. Heion vai perguntar se é possível para eles entrar no campo. Heion ainda não voltou, esse aprendiz estava procurando por ela porque é um convidado, o idiota Soo-Yun, que reconhece ambos, Ben e Eun. Ele não lembra o nome de Seu Junho. Depois que Heion deu uma dura nele, Seu Junho não entende por que ele veio até ali. No entanto, pela forma como estavam falando, parecia ser a primeira vez dele nesse lugar. De repente, Soo-Yun aponta o dedo para Seu Junho, o chama de aspirante a caçador e diz que eles precisam conversar. Soo-Yun ainda é Soo-Yun, e como Seu Junho não é dono do lugar, ele não pode mandá-lo embora. Soo-Yun está ali porque veio reivindicar a sua parte na recompensa por limpar a masmorra desmoronada no shopping. Segundo a lógica dele, o caçador que descobre a masmorra primeiro tem o direito de saqueá-la primeiro. Soo-Yun estava planejando saquear a masmorra após a abertura, mas Seu Junho, Eun e Heion roubaram dele a oportunidade sem consultá-lo primeiro. Segundo ele, pode haver problemas se os rumores de que os que limparam a masmorra são 2 caçadores não licenciados se espalharem. Seu Junho não entende nada. Logicamente todos têm o direito de atacar a masmorra quando ela aparece pela primeira vez, mas Soo-Yun insiste em receber sua recompensa. Ele tenta usar sua posição como líder da guilda dos cavaleiros e sua fama como celebridade com boa reputação. Seu Junho lhe diz que ele estava apenas com medo naquele momento. Eles estavam em uma situação perigosa e tudo o que Soo-Yun fez foi fugir como um covarde. Seu Junho acaba dizendo a ele a mesma coisa que Heion disse antes, e ele não está qualificado para ser um caçador. Enquanto isso, Heion volta para onde Seu Junho e Eun deveriam estar, mas só encontra ela mesma lá. Heion é informada de que Soo-Yun veio e queria falar com Seu Junho e Eun e está preocupada porque Seu Junho não descansou desde que começaram o treinamento. Ele até passou a noite inteira investigando o acampamento na noite passada. Ela está preocupada que ele esteja se esforçando demais. De volta a esses dois, Soo-Yun ataca Seu Junho, que consegue receber o ataque suavemente, forçando Soo-Yun a recuar. Soo-Yun fica surpreso com as habilidades de Seu Junho, enquanto esse outro também fica surpreso com Soo-Yun. Soo-Yun está seriamente lutando contra alguém que nem refinou suas habilidades. Seu Junho empurra Soo-Yun novamente. Soo-Yun veio para ver ele e Heion pela recompensa da masmorra e certamente iria atrás de Eun também. Ele é um cara que é uma ameaça para Eun. Na pior das hipóteses, ele tentaria levá-la para sua guilda. Se isso acontecesse, as coisas aconteceriam exatamente como em sua vida passada. Então, Seu Junho precisa ensinar uma lição a ele para que ele não vá atrás de Eun novamente. Enquanto Seu Junho se preparava para dar o golpe final, ele desaba porque se esforçou demais. Soo-Yun assume que ele ficou sem energia por usar mana demais. Ele acha que teve sorte, mas ao mesmo tempo está chateado com isso, pois está admitindo que foi pressionado por um novato ou como Seu Junho. Ele até pensa em se livrar de Seu Junho agora, dizendo que foi um acidente durante o treinamento. Se ele pagar dinheiro para encobrir, ele poderia se safar. Quando ele está prestes a acabar com Seu Junho, o Santo da Espada aparece para intervir. Ele sabia exatamente quais eram as intenções de Soo-Yun, então ele imediatamente ordena que ele saia dali. Heion e Eun também chegam. Seu Junho mal consegue ficar em pé. O Santo da Espada lhe diz que, embora encurralar o oponente seja uma boa estratégia, ele acabou se condenando. Ele também diz a ele que, embora treinar duro seja bom, descansar é ainda melhor. Isso também lhes permite entrar no campo mais tarde. O Santo da Espada impõe um descanso compulsório a ele. Seu Junho acorda em perfeitas condições depois de dormir por 2 dias. Mas agora o importante é que tanto ele quanto Eun se concentrem na batalha que se aproxima. Eles estão no campo e, ao contrário da masmorra, nenhum alarme soa.
Seu Junho escreveu algumas anotações, Eun-hye leu e entendeu a maioria delas, então eles devem conseguir limpar aquele campo sem muitos problemas. Quanto a Seo-a, Hyeon a pegou na entrada, então eles podem relaxar e se concentrar na luta. Eles querem terminar isso rapidamente, já que Eun-hye está um pouco com ciúmes de Hyeon se divertindo com Seo-a. Enquanto isso, Seo-a estava brincando com esses ursos de pelúcia com os quais ela se identificou como sendo sua mãe, seu pai e um coelho com o qual ela identificou Hyeon. E ela, bem, ficou sem palavras ao ver todos os bonecos se movendo por conta própria. Seu Junho e Eun-hye estão no campo, e pela aparência da luz de mana, parece que não há monstros sobreviventes ou escondidos. Tudo o que resta é esconder os corpos e ir procurar Seo-a. Quando vão vê-la, Hyeon pergunta diretamente a ele se Seo-a é uma maga. Depois de uma longa discussão com Eun-hye, eles concordam em dizer a Hyeon que Seo-a é capaz de usar magia. Eles não poderiam negar isso, mesmo que o fizessem. Hyeon não é alguém que espalha a verdade com mais intenções. Além disso, ela também sabe que é algo que eles preferem manter em segredo, já que Seo-a poderia ser levada para outro lugar e a Torre de Magia é obcecada pela pesquisa de mana. A Torre de Magia é uma organização de magos que são raridades mundiais, isso porque eles têm tanto potencial que podem criar possibilidades infinitas. Mesmo antes de suas regressões, por essas razões, eles usaram sua influência e levaram Seo-a. A razão pela qual Seu Junho está tentando estabilizar a mana de Seo-a é evitar a perseguição deles. Hyeon entende que a razão pela qual eles vieram ao acampamento também é por causa de Seo-a, e decide acompanhá-los de volta. Eles não sabem se há pessoas escondidas no acampamento, então ela não tem problema em fazer isso, já que, se é por causa de Seo-a, não significa nada para ela. Além disso, ela também quer aproveitar a oportunidade para mostrar a Seu Junho sua nova técnica de espada. Eles voltam para o campo, e Seo-a começa a ver mana por toda parte. Somente ela pode vê-la. Ela se sente muito melhor lá, e a luz de mana está diminuindo, o que definitivamente é útil. Eles ficariam lá por um tempo antes de sair, mas de repente ouvem o som de um alarme. Eles correm imediatamente em direção à saída. Era o som de uma fenda se abrindo, e a saída está bloqueada. Então, um chefe aparece. Uma missão inesperada começa em derrotar o chefe da região rochosa do campo. Seu Junho pede a Eun-hye que tente se afastar o máximo possível do chefe, já que ela é mais rápida e pode manter Seo-a em segurança. Seu Junho trouxe todos depois de confirmar que não era o período de aparição do chefe do campo. É estranho, porque os chefes de campo normalmente não aparecem sozinhos assim. Talvez ele tenha sido atraído pela mana. O Golem ataca. Esse monstro protege seu núcleo com pedras para impedir que eles o destruam. Se eles o atacarem sem força suficiente, não apenas não conseguirão machucá-lo, mas ele também focará sua atenção neles. Ou seja, para derrotá-lo, eles precisam rapidamente encontrar o núcleo. Hyeon e Seu Junho fazem um ataque conjunto. O núcleo geralmente fica na parte superior da cabeça ou no pescoço. Portanto, ambos devem manter suas posições e cortar o núcleo juntos ao mesmo tempo. Quando Seu Junho acerta, o Golem começa a se mover. Como apareceu atraído pela mana, ele quer ir atrás de Eun-hye e Seo-a. Para evitar isso, Seu Junho chama a atenção dele para que o Golem se concentre nele. Hyeon precisa se concentrar, não pode correr e atacar como da última vez, senão eles falhariam novamente. Ela deve atacar com cuidado e precisão, e assim ela faz. Ela consegue destruir a cabeça do Golem, mas não foi suficiente, e Seu Junho a salva. O Golem não está morto. Seu núcleo não estava na parte superior da cabeça ou no pescoço. Ele está escondido em outro lugar, então até que eles o encontrem e o eliminem, o Golem poderá se regenerar o tempo todo. O Golem os agarra em sua mão e está prestes a esmagá-los. Eles não conseguem desviar, mas de repente, um urso de gelo gigante aparece. Segundos atrás, Eun-hye tinha se afastado o suficiente do perigo, mas eles viram Seu Junho e Hyeon em perigo ao longe. Foi quando Seo-a perguntou à sua mãe se aquele era um monstro maligno. Como a resposta foi sim, Seo-a decidiu ajudar também. Naquele momento, Eun-hye conseguiu ver Seo-a respirando. Seo-a usou sua magia de gelo para criar o urso gigante e então adormeceu. Seu Junho ainda não sabe de onde o urso de gelo apareceu, mas ele conseguiu conter os movimentos do Golem, então eles dois tentam sair dali. Quanto mais ele vê, mais Seu Junho tem certeza de que é magia de criação, e a única pessoa capaz de usar essa magia é Seo-a.
Seoa. Assim, ele percebe que ela é a responsável. O golem acerta o urso de pelúcia. Este último parecia ser apenas enorme e não possuía poderes, muito menos sabia como lutar. Se continuasse naquele ritmo, acabaria perdendo. É nesse momento que o urso de pelúcia cria uma arma e bloqueia o golem, então começa o contra-ataque, tudo com apenas uma única arma. Heion diz a seu Junho que o urso de gelo se parece com ele. Momentos depois, o urso de pelúcia desfere um golpe no golem que ejeta seu núcleo e o despedaça em pedaços. O golem foi derrotado com sucesso e a missão inesperada foi concluída. Mais tarde, Heion diz a ambos que garantirá que nada seja mencionado sobre Seoa no incidente que tiveram na região rochosa. Ela será capaz de fazer isso, afinal, ela é neta do Santo da Espada. Seu Junho está um pouco machucado, apenas com alguns arranhões pequenos. Enquanto isso, Seoa está dormindo, estava completamente exausta depois de criar o urso de gelo. Seu Junho está impressionado que não foi magia de invocação, já que invocar é convocar um familiar com a mana do mago como preço, mas o que Seoa fez foi criar uma entidade artificial completamente do zero com magia. Invocar e criar estão em níveis diferentes. Seoa pode ser a mais forte do mundo. Depois de desligar a ligação, Heion encontra alguns homens do lado de fora da casa da espada Goryu. Do carro sai um rapaz que quer fazer algumas perguntas a ela. De volta a casa, seu Junho fala com Seoa sobre o urso de gelo que ele criou. Ele não o criou intencionalmente, mas seu Junho não sabe como aquela magia se manifestou. É um pouco difícil dizer que foi por causa da mana, já que deveria estar estabilizado. Seoa responde que ela queria dar uma lição ao monstro maligno. De repente, batem à porta. Heion também o chama, isso para informá-lo que um mago da Torre dos Magos veio visitá-los. Aparentemente, quando estavam caçando o golem da montanha, a grande quantidade de mana ativou o radar de detecção de fraturas, e eles estão investigando todos que estavam lá. Seu Junho entra em pânico e lembra do que aconteceu antes de sua regressão. De repente, um painel indicou a ele que o primeiro infortúnio de Seoa havia começado. Uma tarefa única é ativada. Seu Junho deve proteger Seoa de William Taylor. Sim, o nome da pessoa à porta é William Taylor. Seu Junho conseguirá. Ele conversará com Heion depois que essa situação terminar. Seu Junho explica a Seoa que há pessoas da Torre Mágica procurando por eles por causa do que aconteceu no campo. Quanto mais coisas seu Junho diz, mais suspeito ele parece. A única coisa que ele pode fazer é confiar em sua coragem e fazer o melhor que puder, então ele pede a Seoa para fazer algo por ele. Eles deixam William entrar, ele explica a situação, é uma investigação solicitada pessoalmente pela Associação de Caçadores. William Taylor era o gerente da filial inglesa da Torre de Magia antes da regressão de seu Junho. Embora ele não saiba qual é seu título atual, é certo que ele é uma pessoa extremamente talentosa. Os homens de William procuraram por traços de mana na casa, mas não encontraram nada. Eles não tinham percebido a mana de Seoa. O que seu Junho havia pedido a ele antes era para esconder a mana bem fundo. A razão pela qual a magia de Seoa saiu do controle pode ser porque ele não consegue controlar sua mana, porque ninguém o ensinou a fazer isso, então agora ele está tentando fazer isso sozinho. William os interroga e mostra evidências do que aconteceu. Eles tinham encontrado alguns restos do urso de gelo no campo. Seu Junho diz que não há nada que ele possa responder apenas com uma imagem. William olha para os três, vê que seu Junho e Eunhye têm mana forte, mas não a ponto de poderem usar magia, então ele assume que tem o caçador errado, agradece por cooperarem com a investigação e sai. Depois disso, eles ligam para Heion para contar tudo. Todos estavam muito assustados, mas felizmente nada aconteceu. No entanto, a janela da missão ainda está marcada como incompleta, o que significa que o infortúnio de Seoa ainda não foi completamente evitado. Eles conseguiram evitar a ameaça direta, mas William ainda consegue sentir a mana de Seoa. Seu Junho não acredita que ele será capaz de impedi-lo. É por isso que seu Junho precisa se tornar mais forte e usar tudo o que está à sua disposição para proteger sua filha. Seu Junho tem sido cuidadoso com o conhecimento que possui sobre o futuro, mas agora não é hora de ser cuidadoso, mas para isso, ele precisa encontrar alguém primeiro. Uma semana depois, conhecemos essa garota, que está a caminho de uma masmorra. Ela planeja limpá-la sozinha, mas ela vai principalmente porque quer promover seus produtos, já que pertence à empresa high-tech. Seu nome é Iron e seu equipamento atrai muita atenção. Ela se prepara para entrar na masmorra sozinha. Ela está na estação subterrânea. Quando entra, não vê um único monstro. Parece que alguém já a havia limpo. Embora ela tenha todo o seu equipamento de defesa pronto, ela se sente um pouco nervosa. De repente, um cara armado aparece diante dela. A Iron tenta falar com ele, pois pensa que ele é um caçador,
mas esse cara esfaqueia imediatamente. Aíron está ferida e encurralada por 2 caras, ela planeja matar o responsável pela emboscada quando sair de lá, mas não tem certeza se sairá viva. De repente, seu Jun aparece para espancar os 2 caras e salvar Aíron. A Hi-Tech é a empresa de fabricação de armas mais famosa da Coreia, um conglomerado que vende todo tipo de itens usados por caçadores, como armas de fogo, equipamentos de defesa e consumíveis. Aíron, a mulher que seu Jun resgatou, é filha do presidente desta empresa. Aíron usa sua influência para investigar seu Jun. Desde que ele salvou sua vida, Aíron quer lhe dar uma recompensa em dinheiro, mas seu Jun recusa. É uma oferta bastante tentadora, uma quantia de deixar água na boca, e ela seria capaz de investir em vários lugares, mas seu Jun não a salvou porque queria dinheiro, então se ela aceitar o pagamento, seu relacionamento com Aíron terminaria ali. Como ele não quer essa recompensa, Aíron oferece a seu Jun um presente pessoal, na verdade, 2 presentes. Seu presente era uma comissão. Seu Jun poderia decidir se aceitaria ou não depois de ouvir a descrição. A masmorra da Toca do Tigre é uma masmorra não explorada, um novo monstro foi descoberto lá, então eles planejaram selecionar pessoas para ir, mas surgiu um problema. A equipe que enviaram foi aniquilada, 5 pessoas, incluindo os coletores, eles assumem que estão todos mortos, há até uma gravação. Aíron estava planejando ir sozinho, mas com aquele ferimento, ele não pode mais ir. Então a comissão para seu Jun é recuperar os materiais dos monstros. Ele planeja ir sozinho, embora Aíron lhe diga que é loucura, mas como essa comissão é para testar seu Jun, ele acaba concordando. Ao voltar para casa, seu Jun é recebido por Seol-a e Eun. Ele está feliz pelo calor que sente em casa. Tudo estava indo bem até que Seol-a sente um cheiro diferente, e Eun também sente, é o perfume de uma mulher. Então, ambas pensam que ele estava tendo um caso, porque seu Jun não usa perfume, mas o que aconteceu foi que, ao carregar Aíron, o cheiro dela se transferiu para ele. Alguns dias depois, seu Jun vai para a masmorra da Toca do Tigre e não há uma única pessoa lá. Um atendente dá a seu Jun alguns consumíveis, ele os aceita, exceto pela lanterna, ele diz que não precisa. Então, ele entra na masmorra da Toca do Tigre. Seu Jun entrou em uma masmorra não explorada e a missão especial começa. O que mais caracteriza essa masmorra é a escuridão total, nem mesmo a luz mais brilhante ajudaria, mas há uma razão pela qual ele está confiante de que pode superá-la. Ele usaria isso, um floco de neve noturno, é um elixir que concede visão noturna, ele o obteve na masmorra oculta da formiga devoradora. Ao usá-lo, ele é capaz de enxergar mesmo na escuridão profunda do lugar. Ele quer se apressar, pois espera ser caçado, então ele derrota muitos desses monstros, que não se pareciam em nada com o que ele viu nas fotos que lhe mostraram. Há muitos deles, mas de repente eles param. É quando seu Jun ouve gritos de socorro. Embora Aíron tenha dito que se presumia que eles estivessem mortos, suas mortes não estão confirmadas, então ele corre em direção aos gritos de socorro, mas estava correndo diretamente para a boca deste monstro. É esse monstro que emitiu os gritos de socorro, também é um monstro que atrai pessoas e as devora lá. É um monstro que imita a voz e a aparência de humanos que ele comeu para atrair mais humanos para sua armadilha, um mímico. De todos os monstros, pouco se sabe especificamente sobre este. Ele ataca seu Jun rapidamente e percebe que seu corpo está bastante fraco, pois mesmo que ele tenha bloqueado com sua lança, está sangrando muito. Ele só precisa de uma chance para causar um ferimento fatal. O mímico esquiva-se dos ataques e imita as vozes das pessoas que ele matou, até tenta imitar as vozes de uma menina chamando por seu pai. Ele está procurando uma voz a qual seu Jun reage. Finalmente, encontra e assume uma aparência bastante semelhante à de Seol-a. Seu Jun sabe que não deve cair na armadilha, mas as emoções que fluem dentro dele vencem. O mímico morde, mas não o machuca. Seu Jun não foi para aquela masmorra despreparado, é só que Aíron lhe deu um traje Venever, é um item que nunca entrará no processo de produção em massa, é capaz de aumentar a circulação de mana, mas não apenas isso, se seu Jun infundir mana no traje, ele se torna mais forte do que a maioria das armaduras. É assim que seu Jun aproveita a oportunidade e fere gravemente o mímico. Quando ele está prestes a dar o golpe final, o monstro continua resistindo, mostrando-lhe uma figura semelhante a Seol-a, mas isso não funciona. Seu Jun sabe que não é sua filha. Mesmo que ele ouvisse palavras de ressentimento contra ele, ele ouviria diretamente de sua filha, não de monstros como esse. Seu Jun não quer continuar machucando Seol-a. Enquanto ele lamenta lembrando das coisas pelas quais fez sua filha passar antes de sua regressão, essa mulher estranha aparece diante dele. E esse foi o vídeo, pessoal.
Se gostaram, dê o like, se inscrevam e ativem o sino para receberem notificação de quando sair um novo vídeo. Um abraço e fui!